Incrível isso. Aí eu dou uma aula para vocês e Júlio dá a outra. Aí depois a gente troca. Podendo ter dado um e um, mas não aceitaram. É a vida, né? Então, bora lá. Boa tarde. Graças a Deus chegamos ao final do dia 19 de maio. Estou iniciando a aula com o primeiro ano do novo médio, né? Isso, do novo ensino médio de artes. Para começar, a gente vai retomar falando um pouquinho da aula anterior. No caso, nós vamos fazer a correção da tarefa de casa. A tarefa de casa era para vocês preencherem um formulário. E tomar cuidado na hora de preencher o formulário de ir lá no Google Classroom e colocar como concluída. Então, vamos olhar como é que está essa Eu situação. fiz. O técnico, alguns responderam e não colocaram aqui no Google Classroom. Então, vamos ver como é que estão vocês. Deixa eu ver se eu acho. Primeiro ano aqui. Atividades de arte. Eita, Lele, olha a situação. Deixa eu olhar logo a da semana passada. Faltam ainda 4 alunos responderem a da semana passada. Deixa eu olhar aqui quem seriam. O Andy. Gente, Martina botou aqui. Falta, marca como concluída, Martina. Martina tá aí? Coloque como concluída, marque como concluída, porque tá aqui como se você não tivesse entregue. É só clicar lá, marcar como concluída. Deixa eu olhar aqui nos que entregaram se tá tudo ok. Tá tudo ok. Realmente são 2 Anne e Vitória, tá vendo? Que a gente ficou em dúvida naquele dia, parece que são 2 mesmo. Eu olhei na chamada. Então, no caso aqui, na semana passada tem problema de Martina, que mandou, mas não marcou como concluída. Agora vamos ver o dessa semana. Dessa semana é que o problema está aqui, ó. Só quem fez no formulário e lembrou de entregar foi Lívia. Os outros podem até ter respondido, que eu vi, ó. Aqui bastante gente respondeu, mas não marcaram como concluído. Deixa eu ver aqui quem foi que respondeu tanto. Na turma. Ó, 9 pessoas responderam. Então, quer dizer que 8 responderam, mas não colocaram lá. Eu tenho aqui Altney, isso deve ser Daiane, isso aqui deve ser Pedro, Thales, Martina, esse eu não tenho a mínima ideia de quem é, nem esse. Andy e Lívia. Só Lívia respondeu e colocou lá como concluída. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Marquei agora lá. Pronto, deixa eu confirmar. Deixa eu botar F5 aqui. Para confirmar. Pronto. A Altinei entregou aqui com atraso. Mas colocou, tá bom? Então é isso que você vai ter que fazer. Respondeu, eu vi que muita gente respondeu, mas precisa vir aqui no Classroom e colocar como concluída, tá bom? Bora fazer a correção. Essa atividade, ela não tem resposta correta nem resposta errada. O que eu vou fazer é dar uma lida nas respostas de vocês. A função dessa atividade é fazer você refletir sobre essa imagem, que dizem que é uma obra de arte, para a gente refletir realmente do que seria a arte e qual seria a intenção dela. Então, aqui, como eu já mostrei para vocês, 9 alunos responderam, tá? Então, bora lá. Primeira pergunta, pedia para você descrever a imagem. O que é que você via naquela imagem? Aí tem aqui umas respostas ótimas. Parece um pinico, um mictório, um negócio que mija, um objeto triangular feito de porcelana, um mictório dentro de um vidro, um objeto de urinar, ela dentro de um vídeo, pessoas olhando essa imagem, um objeto branco, um vaso, um sanitário, algo parecido com uma privada, uma obra de arte antiga, uma privada, um mictório e um objeto, certo? Que objeto seria esse? Já que colocaram que era um objeto. Pode ser uma privada,
um mictório masculino, um mictório, que a gente vê outra forma de se escrever mictório, um sanitário, olha aqui de outro mictório diferente. Tem um mictório com C e com Q, U, E. E vaso sanitário. Basicamente, todo mundo concorda que ali, a gente já tem que ter conversado sobre isso, né? Seria um mictório. Material que ele é feito. Ele é feito de porcelana, de aço, porcelana e aço, porcelana, porcelana e aço, porcelana e aço, cerâmica, plástico, melhor resposta do dia, plástico, gesso, cerâmica, argila, cerâmica e gesso, certo? É um processo manual que ele foi feito. Eu tenho que 4 pessoas disseram que ele foi feito, construído com as próprias mãos, manual. E eu tenho que 11 pessoas responderam que ele foi feito numa indústria, certo? Feito em série. Em que lugar ele está? Ele está no banheiro, ele está em uma exposição de arte, ele está na Galeria Nacional de Arte Moderna, na Roma. Aí é interessante que essa pessoa deve ter observado a legenda. Quem colocou que era num banheiro não leu a legenda, porque tinha imagem e tinha legenda. Galeria Nacional de Arte, no museu, Roma, no museu. Ok? Da maneira como está apresentado, que papel você acha que ele desempenha? Homens fazer xixi, arte, mijar, higiene masculina, obra de arte, ser exposto ao público, muitas funções, publicamente. Esse colocou que não sabe, fazer necessidades, não faz ideia, a arte de uma pessoa, não sabe, ajudar pessoas, não sabe fazer xixi. Muito bem. O que é que tem escrito lá? E qual é a função? Dizendo o local onde ele foi feito e o ano. É uma assinatura de alguém e uma data. Não sabe. Aqui colocou só o que estava escrito, mas não colocou a função. Assinatura. Assinatura. Também colocaram aqui o que estava escrito, não colocaram a função. Não sei. O inventor, nome de uma rua. Teve um R, né? Pensou em rua. Quem fez a arte e o ano, não sabe dizer. Assinatura e a data. Nome. Onde ela está exposta. E aqui botou um MIT. Que danado será essa palavra MIT? Esse objeto é uma obra de arte? Não. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Aqui apareceu um não. Agora, por quê? Não vê sentido, sentimento, aliás, porque é algo para urinar. Então, é uma obra de arte, porque é algo para urinar. Porque é uma crianção, uma criança grande. Crianção, porque não tem nada de importante, porque está exposta, porque é algo que já foi feito, tem algum significado, não sabe, deve ter algum significado, um sentimento, porque tudo é arte, tudo é arte. É um objeto comum, porque está numa galeria. E não porque é um vaso. Já se viu um vaso ser arte? Que sensações provoca em você? Nenhuma. Vontade de rir, que dúvida, curiosidade, uma mudança, nenhum, uma higiene, urina. Sabe que tem uma mensagem que quer passar, mas não sabe qual, não sabe a sensação, gera curiosidade, constrangimento, não tem nenhum sentimento e acha engraçado. Beleza. O que você faria se fosse um crítico de arte, tivesse que avaliar esse objeto? Primeiro, ele ia fazer muitas perguntas, ia pesquisar sobre quem era a pessoa, de onde era a empresa que tinha feito, ia avaliar, que danado seria avaliar? Ia analisar a história, primeiro, para depois dizer se aquilo era uma arte ou não. Essa aqui diz que não é muito crítica. Então, ela ia ser legal, ia tentar achar que o objeto era importante, ia admirar, ia dizer que era algo normal. Olha, esse deu até uma nota, 8,9. Primeiro ia dizer, querer saber o motivo da criação, achar interessante, ia ficar sem entender, ia avaliar as letras e o que ela era feita, ia rir. Imagina rindo. E você, como espectador, você ia visitar uma exposição com obras de arte e ia ver esse negócio. O que é que você ia achar
quando se deparasse num museu com esse negócio. Ia ficar impressionado, ia achar engraçado, ia achar ótimo, ia tirar uma foto, ia ficar, eu achei o máximo essa, eu ia ficar perguntando, por que, que tem um mictório aqui? Se alguém esqueceu lá, né, sem querer, ia achar normal, ia achar engraçado, ia achar legal, ia achar uma coisa diferente, ia achar que era algo prazeroso, ia ficar surpreso, interessante, curioso, surpreso, diferenciado, e não ia achar que aquilo era uma obra de arte. Beleza, tá? Como eu disse, não tem resposta certa, não tem resposta errada, tá? Isso aqui é só para a gente fazer a gente refletir o que é aquilo, qual é a função daquilo, por que aquilo foi criado. Vocês foram na escola buscar o livro? Foi. Ainda não. Foi. Eu vou só próxima semana. Pronto. Estou aqui em Natal. Fui também. Quem tiver o livro e quiser pesquisar, abrir, está na página 19, mas não precisa abrir não, tá? É só dizendo que o que eu vou expor agora está no livro. Mas, por exemplo, Pedro, que não tem, é só ler, acompanhar por aqui, tá? A gente vai ler a página 19 agora. Que essa página 19 vai justamente explicar para a gente, vai dar resposta de muitas das perguntas que tinha lá na página 18, né? Aí eu queria que alguém lesse para mim. Alguém poderia ler? Bora? Não façam eu ler tudo sozinha, não, minha gente. Ajuda. Acredito que vocês não vão ler. Não vou ler, não. Ai, que desgosto. Então, bora lá. Agora, depois não fiquem aí dormindo, viu? Porque eu tô só falando, não, tá? Não tenho culpa. A imagem na página ao lado é a obra A Fonte, que foi criada pelo artista francês Marcel Duchamp, em 1917. Ela é formada por um mictório, colocado deitado em cima de um pedestal, datado e assinado com o nome R. Mutt. Esse objeto inusitado foi enviado pelo artista para que fosse aceito em um evento organizado pela Sociedade de Artistas Independentes de Nova York, que recebia inscrições de trabalhos de artista e as submetia à avaliação de um corpo de jurados, responsável por decidir quais trabalhos participariam da exposição. Interessante. Eu nem prestei atenção nisso, acho que eu nunca entrei no banheiro masculino e prestei atenção, né? Porque você mulher, quando eu pelo menos já entrei, entro morrendo de medo, né? Eu não me lembro por que foi que eu entrei, mas eu entrei. Aí eu sei que eu nem me toquei, quando eu estava vendo a imagem, que realmente ela é ao contrário. Ela não é da forma que o homem encontra fixado na parede. É um mictório, isso é claro, mas ele está virado de ponta cabeça. Quem fez essa obra foi um cara extremamente renomado já na época, chamado Marcel Duchamp, só que quando ele criou, ele não assinou o nome dele, para que as pessoas não olhassem para a obra como a obra do artista famoso. Ele quis fazer uma crítica, e aí, se fosse ele o famoso a criticar, teria uma visão diferenciada das pessoas, né? Porque quem está falando, aquilo é Marcel, é Duchamp. Então, ele disse, eu vou fazer e vou colocar um nome diferente, que é o que a gente chama de pseudônimo, um nome falso. E aí ele levou, eram vários artistas, inclusive ele próprio era um dos artistas que tinha uma sociedade e resolveram juntos se unir e fazer um evento, onde iriam expor obras de artistas desconhecidos. Para você entrar nessa exposição, você teria que pagar um valor e passar por uma análise desses artistas para poder ser aceita a sua obra na exposição. E o cara mala ficou calado, colocou a obra e não disse que era dele, tanto que ele assinou um outro nome. Continuando a leitura. Esses eventos são uma forma comum de divulgar a produção de artistas, tanto iniciantes quanto mais experientes. Marcel Duchamp já era um artista relativamente conhecido em Nova York nesta época,
Por isso, entre outros motivos, utilizou o pseudônimo R. Mutt em sua inscrição. Esse pseudônimo foi escolhido por fazer alusão à palavra alemã Armut, que em português significa pobreza. Além disso, também teve inspiração no nome de uma empresa de equipamentos sanitários chamada Mutt's Works e de um personagem jocoso de um desenho intitulado Mutt and Jet, muito conhecido na época. Desta forma, que relações podemos estabelecer entre a obra e o pseudônimo escolhido pelo artista? Então, ficou claro aí que ele teve uma intenção. Então, as pessoas ficam questionando qual teria sido a intenção dele. Primeiro, fazer uma crítica, quando ele coloca um nome parecido com pobreza. Segundo, fazer uma crítica, porque ali era um sanitário, então utilizar o nome da empresa que fez o sanitário. Terceiro, utilizar o nome de um personagem que era criticado, não era bem visto, era um personagem avarento. Então, qual foi? Dessas opções, qual seria a verdadeira intenção do autor, do artista? Como era de se esperar, o júri do evento não aceitou a obra na exposição, por considerá-la de mau gosto. Não tem sentido nenhum uma obra dessa, isso nem obra é. Entretanto, este ato aparentemente irreverente do Duchamp foi uma das ações mais emblemáticas da mudança de rumos que ocorreu na arte ocidental ao longo do século XX. Com sua proposta, o artista questionou o estatuto tradicional da arte, que valoriza a obra como uma produção original do artista, feita com materiais nobres e bom acabamento. Então, se tinha a impressão, a visão, a regra de que para ser uma arte era algo feito pelo artista, algo que não existia igual. Sou eu que estou inventando, sou eu que estou criando, eu que estou modelando. Pega uma obra, uma matéria-prima e vou modelar. Então, a crítica começa aí, porque é um sanitário. Ele foi transformado em obra de arte, mas era um sanitário. Você deve ter notado que a fonte não é uma escultura tradicional, ou seja, feita em pedra, madeira ou metal, com o objetivo de representar algo ou alguém. Ela é o próprio mictório, um objeto usado no nosso cotidiano. Trata-se de uma peça pronta, um produto industrial. Então, quem colocou lá que era um produto manual no formulário, já está errado. Usado no dia a dia, que ao ter sua posição invertida, como eu disse, ela está de ponta cabeça, diferente de quando a gente encontra no banheiro masculino. Sua estrutura foi assinada e datada, então realmente era a assinatura dele, o ano que foi feita a obra. Teve sua função original intencionalmente alterada pelo artista, transformando-se em obra de arte. Então, ele pega algo pronto e transforma em outra coisa. Então, ele, a partir do momento que ele, mesmo sendo pronto, mas ele utilizou aquilo para formar um outro objeto, dá outra função para o objeto, ele pode ser considerado uma obra de arte. E aí ele cria algo que não existia antes, que é chamado de ready-made. Isso aqui em inglês, ready significa pronto. Made significa feito. Então, algo que feito, já está pronto. Termo em inglês que designa um objeto pronto, como objetos comuns do nosso cotidiano, que ao assumir outros significados, são transformados em obras de arte. Então, hoje, eles são aceitos como obra de arte. Última leitura. O primeiro ready-made feito pelo artista foi uma roda de bicicleta. Duchamp contou que pensou em unir o banco à roda de bicicleta pelo prazer de ver a roda girando, que é essa imagem aqui. Eu acho que todo mundo, quando era criança, fez isso. Virou a bicicleta de ponta cabeça e ficou girando a roda. Eu, pelo menos, fiz muito. Então, ele teve esse prazer de fazer isso. Só que aí ele pensou, eu pego um banco e colo a roda de bicicleta nele e aí eu posso ver ele rodando. Então, aí isso vai criar um sentimento de alegria em mim, porque eu vou ver a roda girando, e aí vira uma obra de arte. Ele pegou duas coisas prontas, que é o banco e a roda, juntou as duas e criou um terceiro objeto com uma terceira função, que é dar o prazer. Vamos ver agora aqui o que é que tem de tão revolucionário, o que é que uma pessoa que é crítica, conhecedora de arte, pensa sobre a obra de Duchamp. Deixa eu botar aqui no YouTube.
para vocês. Pronto, deixa só a internet colaborar e chega já a imagem para vocês. Eu posso falar? Fazer malabarismo! Eu tenho um parceiro. Peraí que a internet... Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e esse cenário de hoje do Top 100 Arte tem tudo a ver com a nossa obra. Vamos ver maior? Essa é a fonte, foi desenvolvida em 1917 pelo genial Marcel Duchamp, um dos meus artistas favoritos. Isso, na verdade, é um dos seus handmades. E o que é handmade, Patrícia? Handmade é um objeto pronto, normalmente um objeto produzido em série, em que o artista vai destituir esse objeto da sua função original, dando-lhe uma categoria de objeto artístico. O que Marcel Duchamp nos vende é uma ideia. E nesse momento, a ideia era muito mais importante do que o resultado. É a primeira vez, e aí vai a revolução total na história da arte, em que o que o artista havia pensado era mais importante, estava mais valorizado do que a obra em si. E o desenvolvimento desse handmade não é simplesmente ir lá e comprar o objeto, não. Tem coisas pensadas, o antes e o depois. O antes é o quê? Antes dele comprar, ele tinha umas premissas. O objeto não podia ter nenhum valor estético, mais que valor, não podia ter nenhum atrativo estético, não podia enaltecer nada, ou seja, uma qualidade humana, lembrar um episódio histórico. E, meus senhores, esse objeto está relacionado com uma necessidade fisiológica que ninguém fala muito, né? É a questão dentro do banheiro, ninguém fala muito sobre isso. Ok. Depois da compra, ele levou esse objeto para o estúdio, colocou ele numa posição diferente que a gente encontra esse objeto quando ele está exercendo sua função original. Além do que, deu um título que pode ter muitas interpretações, que é A Fonte, e assinou R. Muti. O Muti, ele pode ter aí jogando, sabe, um jogo de palavras relacionado com o nome da loja onde ele comprou o urinol, que era Mott, ficava em Nova York mesmo. O nome também pode, o Muti, tem um personagem que era estilo Tio Patinha, só que ainda era mais tenebroso e escuro, que era publicado no jornal, a tirinha em quadrinhos, no jornal do São Francisco Chronicles, que era o Moot. Então também pode estar relacionado com esse personagem. E ainda, o R poderia estar relacionado com a palavra richard, uma palavra francesa, que é uma forma depreciativa de tratar os ricos. Isso faz referência às pessoas ricas. O mais divertido é que o Duchamp fez essa obra para ser apresentada diante do Comitê de Seleção da Sociedade dos Artistas Independentes. E essa Sociedade dos Artistas Independentes, do qual ele formava parte, e tinha como premissa aceitar todas as obras apresentadas, desde que o artista pagasse $1 para se associar e $5 por obra. Mas não aceitaram a obra do Duchamp. Ele foi o único que defendeu a obra, os demais não sabiam que era dele, porque ele utilizou um pseudônimo. Mas os demais pensavam, sabe o quê? Que era alguém que estava querendo tirar sarro da cara deles, rir da cara deles. Não aceitaram. E a única coisa que sobrou desse handmade, do handmade original, foi essa fotografia do Alfred Stieglitz, porque ele fotografou essa obra quando ela foi exposta na Galeria 291 em Nova York. Depois ela desapareceu, mas você deve estar pensando, Patrícia, eu já vi essa obra no museu. Ok, sabe por quê? Porque o artista, uns anos depois, ele autorizou que fossem realizadas réplicas, ele assinou várias, e hoje mais ou menos a gente tem aí disperso no mundo réplicas da fonte do Duchamp. O Duchamp fez com que a gente repensasse o conceito da arte, né? O que é arte? O que diz que uma coisa seja arte ou não?
Então ele não abriu uma porta no caminho da história da arte, ele jogou uma bomba e produziu a partir dele muitas coisas foram possíveis. Então aí que é o gênio, sabe? No próximo episódio nós vamos ver um artista que participou de um. Só para vocês terem uma noção melhor, né, do que seria a obra da fonte e também para você ver a importância de Duchamp, né, o que essa fonte tão sem lógica teve de importante no mundo da arte, certo? Bom, tarefa de casa, anotem. Tarefa de casa, peguem um caderno. Enquanto vocês anotam, eu vou liberar o chat para vocês fazerem a chamada, tá? Vou anotando aí que eu vou anotando aqui. Aí eu libero já. Terminou? Alguma dúvida, minha gente? Terminou de copiar? Diga, Anne. Terminei. Assina o nome. E aí, se não tiver mais dúvida, pode sair. A gente se vê quarta-feira. Agora, por favor, minha gente, vamos colocar as atividades em dia. Vão colocar lá como concluído quem respondeu o questionário, tá bom? Eu coloquei já. Pronto, beleza. Eu coloquei lá também, porque eu não tinha apertado pra coisar, pra ir. Tá certo. Pois tchauzinho, vocês.